Oi, eu sou o Kimi, e hoje eu vou te mostrar o lado bom e o lado ruim de um empate em Shumatsu no Valkyrie, especificamente na oitava rodada. Desde que Shumatsu no Valkyrie começou, existem pessoas debatendo a possibilidade de um empate acontecer na luta. Em qualquer delas, desde a primeira, do Lubu contra o Thor. Ou seja, um empate é basicamente um resultado neutro, onde ninguém vence e ninguém perde. E sendo bem sincero com vocês, eu geralmente era o cara que detestava a ideia de um empate acontecer na luta. Dando um exemplo de muitas pessoas que defendem a ideia de um empate acontecer, Adão versus Zeus. Eu particularmente amei o resultado da luta e acho que não poderia ter acabado melhor. Afinal, foi com aquela luta que o Adão, mesmo morto, permanecendo de pé, acendeu uma chama no coração da humanidade, fazendo a gente pensar que a gente podia vencer os deuses. E assim foi. Na próxima rodada, o Sasaki lutou contra o Poseidon e venceu dele. Não só venceu, como transformou Poseidon e a arrogância dele numa espécie de sushi divino. E conquistou a primeira vitória dele. Não só a primeira vitória pessoal dele, como a primeira vitória dos humanos, o que era algo impensável para a época. Um humano vencendo um deus. Chega até a ser bizarro. Tá, mas aonde eu quero chegar com isso? Na sétima rodada, o Kim derrotou o deus do submundo, Hades, e fez com que os humanos, pela primeira vez no Ragnarok, ficassem na frente dos deuses. E o que isso significa? Significa que o placar ficou 4-3, e isso, olhando pelo óbvio, claro, condenou o próximo humano que lutasse a Id Base, a derrota, a Id Comes e Bebes, a Id Americana. Enfim, como todos nós sabemos, nós que temos um cérebro no caso, o Ragnarok é um torneio de 13 lutas, onde quem alcança 7 primeiro ganha. Porém, se um empate acontecesse, abriria uma brecha para, sei lá, ficar num 6-6 e acontecer uma luta definitiva com novos personagens, enfim, isso daí é fanfic para outro vídeo. A questão é que se mesmo isso de um empate total no Ragnarok não ocorra, o que eu realmente acho que não vai ocorrer, afinal o Memura, eu tenho dúvidas sobre a qualidade da escrita do Ragnarok dele, mas ainda assim, um empate, especificamente na oitava rodada do Ragnarok, seria muito bacana, pelo menos ao meu ver, porque, bom, pensem comigo, Nikola Tesla e Beelzebub. Bom, desde quando a luta começou, muitas pessoas já consideravam a morte do Tesla quase certa. Afinal, os humanos, como eu disse, já estavam com 2 vitórias seguidas, e seria meio bizarro pensar que eles teriam 3 vitórias seguidas, porque, como eu disse, o placar ficaria 5-3. E, parando para pensar, se o Tesla vencesse, o Ragnarok estaria meio estragado de certa forma. Porque se ele vencer, a humanidade só vai precisar de mais 2 vitórias para vencer o Ragnarok, porque o placar iria ficar 5-3. Então, entre Grigori Rasputin, Michael de Nostradamus, Sakata Kintoki, Okita Soji, Simo Haya e Rei Leônidas, 3 desses iriam morrer, muito provavelmente. E sendo bem franco, eu não acho que isso é uma escolha inteligente. E acho que vocês vão concordar. Afinal, ninguém quer ver esses 3 morrendo, né? Ou até mais, quem sabe. Enfim, mas é claro que a gente teria que esperar para ver o desenrolar do torneio para ver se isso realmente iria acontecer. Mas é o que tudo indica. E eu não acho que o Memura deveria ir pelo óbvio e dar a vitória pro Beelzebub. Então, considerando as circunstâncias atuais da luta, eu, como um fã exemplar da pessoa e do personagem do Nikola Tesla, gostaria que ele ganhasse. E se o Beelzebub ganhar é previsível, e o Nikola Tesla ganhar estragaria o torneio, bom, vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Sim, um empate. Eu acho esse o momento perfeito para um empate acontecer em Shumatsu no Valkyrie. Eu ficaria bem surpreso se a luta acabasse com os dois morrendo, mas tem uma questão. Eu acho que esse é o momento perfeito e ao mesmo tempo acho que esse é o único momento plausível para você considerar um empate. Sabe, eu acho quase impossível de que no futuro venha existir um momento para um empate acontecer tão perfeito e tão bacana como seria agora, pelo menos para mim. Porque entre nós, independente de quem for, eu acho que não vai existir um momento tão bom, sei lá, na 11ª rodada do Ragnarok para um empate acontecer, onde não ia ficar estranho. Ia ficar parecendo, e na verdade ia ser uma forma muito besta e tosca de você fugir da fanbase, que provavelmente iria ficar bravo com a derrota de um dos personagens. Afinal, eu acho que todo mundo concorda que é bem cara de pau você empatar uma luta pra fugir dos mimizentos na internet que ficam o dia inteiro reclamando do resultado de uma luta. Hum, tô falando de você mesmo aí, ó, fanboy do Ad. Mas a questão é, como nem tudo nesse mundo é um mar de flores, nem tudo é um mar de sangue.
E um empate não é o fim do mundo. É só um resultado bem diferente do que a gente está acostumado a ver em Shumatsu. Mas voltando um pouco a falar sobre esse seu momento ideal para o empate acontecer, porque tipo, eu não imagino um empate fazendo tanto sentido em outra luta quanto faria nessa luta do Ragnarok. Então pra mim ou um empate ocorre agora, ou é bom que nunca aconteça, porque aí eu realmente vou achar muito bizarro. A luta do Kim e do Hades tinha todo aquele lance de ser o maior imperador e lavar abobrinha. E imagina comigo se aquela luta tivesse acontecido um empate, por exemplo. Cara, isso teria sido odiável de tantas formas. Imagina, o Hades entra no torneio para vingar o irmão dele, o Poseidon, que foi derrotado na terceira rodada. E no fim, ambos morrem. Sem ter um imperador que prevaleceu, sem a vingança do Hades ser concluída, cara, isso teria sido a coisa mais vazia de se imaginar. E não me entenda mal, eu gosto muito do Hades, eu acho ele um personagem muito bem desenvolvido, mesmo com um flashback mais ou menos. E é isso. Como eu já expliquei, a morte do Hades teve um significado gigantesco. Tipo, foi extremamente importante pro desenrolar do Ragnarok. Cara, imagina se o Kim tivesse morrido junto. Que merda seria isso? E esse mesmo problema do empate rola em Adão versus Zeus. E aqui eu acho que o problema tá bem claro, mas eu vou desenhar, né? Entre aspas, porque tem gente que se esforça pra não entender. Começando que quem mostrou pros deuses que os humanos são mesmo fortes não foi o Lubu, e sim o Adão. E o motivo pra isso é bem mais simples do que parece. Eu acho que você aí, se pensar um pouco, consegue imaginar. A única coisa que o Lubu fez na luta dele foi acertar uns golpezinhos no Thor e morrer. Essa foi a luta. Ou seja, é isso, não tem clímax, não tem flashback bom, essa luta não tem nada. Simplesmente mostra pros deuses o óbvio, que os humanos não são acéfalos, idiotas, Calma, eu não vou me exaltar, eu prometo. Enfim, isso é assunto para outra hora. Pois bem, quem mostrou pros deuses que os humanos estavam com sangue no olho, literalmente, foi o Adão. O Adão sozinho quase derrotou o deus mais forte de todo o paraíso, o deus mais forte de absolutamente tudo, a criatura mais forte. Ele sozinho lutou contra aquele cara para defender nós, os filhos dele. Ele mudou a história e o pensamento de todos os deuses. Ele mostrou que nós somos capazes de sim bater de frente, mano a mano, com um Deus. Não só somos capazes de bater de frente, como somos capazes de vencer. Foi o Adão que fez isso, não o Lubu. Agora imagina se essa luta tivesse empatado. Cara, o peso emocional que teria sido reduzido dessa luta chega a ser impensável. Seria triste. E eu fico muito feliz. De certa forma é estranho falar isso, mas eu fico muito feliz que o Adão perdeu essa luta. Enfim, isso é algo que reforça ainda mais o fato de que ou a gente vai ter um empate agora, ou não vamos ter nunca mais. Mas me conta aí nos comentários o que você acha sobre os empates. Eu quero saber outras opiniões sobre esse tema que é tão debatido na comunidade de Shumatsu no Valkyrie. Enfim, eu percebi que eu não me apresentei de forma correta, mas, bom, como eu disse no começo, eu sou o Kim, e esse é um canal onde eu vou expressar minha opinião, fazer análises de lutas que não aconteceram entre personagens, alguns shorts, análise de capítulos e expressar minha opinião a quem estiver disposto a ouvir. Então, era só isso. Obrigado de coração por ter me ouvido até aqui e até a próxima.